Vou começar esse episódio de hoje um pouquinho diferente, porque preparem-se, porque a nossa entrevistada de hoje é dona de uma gargalhada, de uma energia, Brasil, contagiante. E um exemplo, claro, tem história de superação? Tem. Nasceu em Manaus e desde muito cedo aprendeu a enfrentar a vida assim, ó, de cabeça erguida. Criada longe do pai biológico, viveu uma infância simples, cheia de desafios, mas foi exatamente isso que deu a ela uma vida construída com muita força. Sim. Né, doutora Ney? Opa! E olha, ela foi repórter de rua, ela deu voz aos moradores das periferias, encarou o crime organizado de frente, né? E conquistou o Brasil ao lado de Marcelo Rezende, né? Uma mulher que se reinventa o tempo todo, a todo momento, e ela não foge dos desafios. Então, olha, você seja muito bem-vinda, dona Fabi. Ai, que delícia! Muito obrigada, Tati, Naí. Que delícia estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu já tenho uma história de amizade com a Tati, né? Trabalhamos juntas, Tati é um amor. E estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Estou aqui para ouvir, para aprender e para ensinar, né? E para compartilhar, para partilhar. É uma troca, né? E a você, ó, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reset, esse espaço feito para compartilhar histórias que mostram que sim, é possível recomeçar, ressignificar. Lembrando que o Reset é gravado aqui na Zaz Studio, na Avenida Paulista, ó, por essa equipe especialista. Não, e que equipe, hein? E referência em audiovisual, não é uma equipe Nossa, linda? Fiquei louca, já tô pensando aqui, um programa Rabo de Arraia por aqui? Já tá querendo pegar pra ela. Tá vendo? Ó, fica a dica. E ó, aquele lembretezinho, vamos, doutora Naí? Sim, ó, a gente tá precisando que vocês se inscrevam no canal, né? A gente quer crescer como canal, né? Sim. Então se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, a gente tá aguardando, tá bom? E olha, e a gente tem uma missão, viu, meu povo? É compartilhar, passar para as pessoas, se inscrever, conteúdos que realmente faz a diferença. A gente está com tanto conteúdo nada a ver, as pessoas se distraindo com o que realmente não importa e não pode ser prioridade. Então, quando a gente traz assunto relevante, que vai mudar a vida do próximo, é esse cuidado que a gente tem. Então, aqui é assunto bom, é assunto de primeira, é assunto que realmente é um divisor de águas na vida de uma pessoa. Então, compartilha, né? Faz esse bem, não é isso? Planta o bem que a colheita vem. Então, faça isso. Adorei, pronto. Falou, tá falado. E ó, o recado foi dela, né, minha gente? Fabiola dele, então acho bom respeitar. Para começar, que delícia. Vamos falar da infância, né? Como foi sua infância? Minha infância de moleca, né? Porque assim, né? Imagina. Fabiola sempre destemida, né? É. Então, assim, é aquela coisa. Mamãe já enfrentou desafios desde pequenininha, porque saindo de casa, fugindo. Menina, volta pra casa, aquela coisa toda. Mas, meio no início mesmo, assim, eu bebezinha, minha mãe me conta, assim, que eu já, na barriga dela, ela já teve que enfrentar alguns desafios. Minha mãe tentou me abortar 3 vezes, né? Inclusive, eu falo isso nas minhas palestras, né? Quando eu falo de comunicação, porque as pessoas pensam, tem muita gente que tem travas, né? Bloqueios, não consegue se comunicar, e às vezes nem sabe que é um bloqueio, um trauma da infância que nem ela sabe. Nem lembra. Sim. E quando eu falo de comunicação, eu digo que eu já venho com um desafio, porque eu sempre botei na minha cabeça que eu deveria ser uma comunicadora não só para informar, mas para servir. Que informar era pouco, né? Então, eu já entendi isso. Eu sempre tive isso. Você desde pequenininha? De ser voz para quem não tinha vez. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Uhum. E aí, a minha mãe disse que na barriga, né, ela não desejou, ela tentou me abortar, e na 3ª vez que ela chegou com uma mulher para fazer o aborto, que era a última tentativa dela, ela já tinha tomado remédio, já tinha desmaiado no banheiro, caído, e não sei se é por isso que eu também a cabeça, né, não é muito boa, não sei se foi daí disso. É nada, você tinha, era missão. Era missão mesmo. E aí, quando foi na 3ª vez, ela não tinha dinheiro, ela levou um cordão de ouro que ela tinha e entregou como pagamento. E aí, na hora que ela estava se preparando para fazer o aborto mesmo, a mulher pegou na barriga assim, aí a mamãe disse que a mulher deu um pulo assim para trás, bateu com as costas na parede, olhou para ela e disse, você mentiu para mim. Aí a mamãe, você mentiu, você não falou o tempo certo, eu não posso tocar nessa criança, saia daqui agora. Expulsou minha mãe praticamente nua. Minha mãe pegou o cordão, foi se vestindo assim e saiu, e aí a mamãe disse que naquela hora entendeu o que Deus estava falando. Ela disse, tá bom, eu entendi, o senhor vai prover. Eu vou ter essa criança. Porque o medo dela era realmente não sustentar. Porque já tinha havido de uma gravidez do meu irmão, que ela tinha deixado... que ela tinha deixado. Minha mãe engravidou a primeira vez com 16 anos, teve que deixar com a minha avó. Saiu do Pará, foi para Manaus, aí engravidou de mim, ela
né? Enfim. E aí, ela entendeu. Eu nasci no dia 20 de dezembro, dia do 10º. Minha mãe disse que foi eu nascendo e ela assinando, assim, recebendo uma bolada de dinheiro do trabalho. E ela disse que ali não se tratava de dinheiro, mas se tratava da prosperidade que importa, que não é ter, mas é nunca faltar. Essa é a prosperidade que importa. Porque quando a gente tem Deus, é assim. Não é que a gente vai ter muito, é que nunca vai nos faltar nada. E hoje, graças a Deus, eu consigo dar todo um amparo para minha mãe. Não que ela precisa, ela criou muito bem os filhos, né? Cada um segue seu caminho, vive muito bem. Mas hoje eu posso ser uma boa filha também, eu posso ajudar a minha mãe. E aí a minha mãe, no decorrer do tempo, ela foi vendo que realmente eu vinha com algo diferente nessa questão do próximo, né? De querer servir. E aí quando ela... Era só você e seu irmão? Tinha o Kleber e eu sou a segunda. Isso. Aí depois de mim que vieram mais dois, né? O Fabrício e a Isabel. E aí ela disse que os primeiros dentes que nasceram meus foram as presas. As 2 presas. Eu não tinha nenhum dente, só as presas. Então, as pessoas passavam por mim, nossa, essa menina é uma fera. Ela até chegou a escrever um livro sobre isso. Né? Ela é uma fera. Que ela contando a minha história mesmo, porque ela disse que hoje ela entende tudo que aconteceu desde a barriga. Hoje, com o que eu faço, o fato de eu ser destemida, de enfrentar as coisas pelo próximo, né? Sair de casa sem saber se vai voltar, deixando filhos. Então, e o fato de eu não temer, mesmo, assim. hoje ela entende tudo, né? Hoje ela entende tudo. E aí, ela disse que a minha infância foi assim. E o que mais chamou sempre a atenção dela, ela fala pra mim, ela disse, minha filha, você nunca focou em nada negativo. Todas as dificuldades você sempre levou com alegria. Você sempre olhava pelo lado positivo. E realmente eu sou assim. Eu nunca... Eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu vivo a gratidão intensamente todos os dias, em todo momento. Eu sou assim também. Eu sou contra a murmuração, sabe? Lamúria já é lamúria. Abomino murmuração, amiga. Eu sou só gratidão. E é uma coisa que veio mesmo de mim. É lógico, foi aperfeiçoando com a criação da minha mãe. Minha mãe é uma mulher de fé, né? Minha mãe também é um exemplo de força. Enquanto muitas pessoas pediam para eu abandonar o meu trabalho por conta das ameaças, né? Meus filhos, eu sofri 3 atentados. Então, todo mundo dizia, larga isso que vão te matar. Porque, e a minha mãe não. Que você estava no jornalismo policial, né? Mas a sua mãe criou vocês sozinha? Sozinha. Nós temos, você foi criada sem pai? Sem pai presente ali, dia a dia, né? Mas eu tenho vários pais, né? Eu tenho presença de muitas pessoas. Na verdade, eu digo que eu fui uma privilegiada. Eu não tenho um pai, eu tenho 4. Enquanto muitos, né? E é isso que eu falo. Eu poderia aqui estar lamentando. Ai, eu não tive um pai presente e tal. Não é isso. Eu tive 4 pais e cada um foi necessário, né, para que eu estivesse aqui. Então, Deus colocou um para ser o biológico, para que eu viesse ao mundo. Outro para me acompanhar no dia a dia, como pai e padrinho, pai de criação. Um que pagou sempre meus estudos, né, e sempre esteve, mesmo distante, nos apoiando em momento de mais necessidade. Sempre foi um amparo, não só financeiro, mas de amor também, né? De amor também. E o meu pai padrasto também, que é o pai da minha irmã mais nova, que foi quem pegou já da adolescência até o final e que ajudou a minha mãe a segurar firme, né? As pontas ali. Então, eu tive 4. Mas o pai biológico você conheceu tardiamente. Eu fiz DNA, eu fiz 2 DNA, né? Então, o meu segundo DNA foi com o meu pai biológico e eu já tinha um Adrian. Eu já tinha sido casada, eu já tinha um Adrian, já era adulta. Sim. Eu já era adulta. Então, e você não conhecia Mas ele? Mas eu já sabia dele, né? E eu também já tinha contato com a família. Mas eu não tinha, assim, um documento ali afirmando. Então, a gente fez o DNA. E aí eu tive contato com ele e estive agora há pouco, tem o quê? Menos de 1 ano, eu acho, meses em Manaus, porque nós perdemos ele há pouco tempo. Ele teve câncer. E aí, antes dele partir, a família entrou em contato comigo dizendo que achava que ele precisava me ouvir antes, sabe? É como se ele não pudesse ir daquele jeito, sabe? É como se chegasse o momento dele e aquilo tivesse... pedir um perdão ou alguma coisa, assim, um acerto de contas. Porque ele teve a oportunidade de ir atrás e tal, e não foi, mas também tudo bem, porque a minha mãe também nunca fez questão de ir buscar isso, né? E você sempre encarou isso bem? Lógico, porque a minha mãe tinha consideração com meu pai que nos ajudava. Então, ela disse, bom,
eu fui abraçada pelo papai Wellington. Mesmo ele, eu lembro que o papai Wellington, ele disse assim, minha filha, eu não quero nem saber se você é. Para mim, você é. Sabe, bancou meus estudos. Eu sempre estudei em escola particular, sabe, faculdade, tudo foi ele. Ele não tinha obrigação, mas ele fez. Eu sou muito grata. Inclusive, mês que vem estarei indo a Fortaleza comemorar os 80 anos dele. E com muita gratidão, sabe? Porque... Ele tá com a sua mãe? Não. Nenhum dos meus pais, só o meu padrasto que esteve com a gente durante um tempo, né? Mas a minha mãe, na verdade, ela foi namorico, ela não foi casada, né? Então, por isso que fica mesmo difícil. Ele honrou, né? Eu digo assim, a partir do momento que você separa, por mais que você queira ser presente, não tem como, o dia a dia não tem como, né? Você separa, não tem como, você vai tirar do convívio. Por mais que os pais vai todo final de semana buscar isso e aquilo, mas o convívio do dia a dia é impossível manter, não tem como, né? Então, minha mãe não foi casada, né? Foi um namorico que ela teve e que passou. Então, minha mãe, ela foi pai e mãe. E, assim, eu digo para ela que ela é minha inspiração, assim. Porque eu lembro que quando eu fiz Pra os explicar de onde vem essa força toda, né? Eu me emociono porque quando eu fiz os DNA, eu senti nela... Eu lembro que quando eu voltei do primeiro DNA, eu vi a minha mãe com um olhar baixo. Não é vergonha, mas assim... É como se ela estivesse lamentando aquela situação, né? E aí, gente, eu encarei isso tão bem. Eu olhei para ela, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, ela fez assim, ela tava com o rostinho meio baixo, né? E a minha mãe sempre foi assim, de olhar por cima e tal. E ela assim, com o rostinho baixo. Eu falei, ei, que isso? Pode levantar a cabeça. O pai foi usado para que eu viesse. Mas quem me criou foi você. Você foi meu pai e minha mãe. Tá com vergonha de quê? O que tá acontecendo? Não, mãe, a gente só quer saber. Mas não tem nada de errado. Você me criou. E muito bem, nada me faltou. O que eu posso reclamar? Aí eu falei para ela, não quero mais ver a senhora assim. Nunca mais. E ninguém tem o direito de apontar o dedo para a senhora. Ninguém. E aí eu lembro que eu falei isso para ela. Desde aí... ela nunca teve problema de falar sobre isso. Então, hoje eu falo em todos os lugares porque ela foi a primeira a permitir. Sim. Ela não tem problema com isso. Ela fala isso, ela encara isso muito bem. Porque eu encaro porque ela isso muito bem. percebeu exatamente, que você encarava muito bem. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Mas muito, Tati, muito mesmo. Porque a minha mãe, o que ela fez com nós 4... Eu cresci escutando as pessoas falarem, nossa, mas ela deixa essas crianças assim, desse jeito, tendo que se alimentar sozinhas, tendo que limpar a casa. Minha mãe criou a gente só, ela tinha que trabalhar, né? E hoje, essas pessoas falam assim, nossa, a sua mãe soube criar vocês. A mesma boca que eu escutei crescendo uma coisa, hoje eu escuto lá atrás. As pessoas dizendo, na verdade, sua mãe é que soube criar. Maravilhoso. E eu falo muito, se você quer conhecer uma pessoa, você olha para os frutos. Se você quer conhecer uma mãe, olha para o filho. Se você quer conhecer um pai, olha para o filho, né? Então, se as pessoas hoje, às vezes, chegam comigo, nossa, eu te admiro. É graças à minha mãe, a criação também dela. Minha mãe foi sempre muito temente a Deus. Então, tudo que eu faço hoje, primeiro, é me preocupando se eu estou agradando ele. Sim. E segundo, se eu estou cuidando do próximo, que é a nossa missão mesmo, né? Então, eu me preocupo muito com Deus. E se preocupar com Deus é primordial, porque Ele sabe até o que está escondido. Ele sabe os bastidores, Ele sabe o que... tudo. Então, se você não engana a Deus, você não vive uma vida superficial, né? Então, e é isso que te verdade. Faz ser tão grata. Isso. Né? Você vive verdade. Que é isso que é realmente interessante, que importa. Então, nesse dia eu falei para minha mãe, eu não quero nunca mais que a senhora baixe a cabeça. Porque a senhora só tem motivo para estar com a cabeça erguida, porque a senhora cumpriu a sua missão com excelência. Porque ela pode ter errado em tudo, mas ela acertou no principal. Ela nos ensinou a ser temente. Entendeu? Então, assim, ela é minha inspiração. Eu lembro que, assim, ela já me deu várias sacudidas. Eu lembro que uma vez eu fiz uma cirurgia aqui em São Paulo que não deu certo nos seios. E, assim, quase eu morro. Fiquei 1 ano com meu peito aberto. Trabalhando no Cidade Alerta, inclusive. Eu lembro que o Marcelo queria falar no ar. Eu falei, Marcelo, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu fiquei 1 ano com meu peito, trabalhando com meu peito aberto. E aí eu lembro... não, deu problema. Eu acho que muito tempo de cirurgia...
E aí eu fiquei muito Teve uma inchada infecção. e aí estourou os pontos. Entendi. Infeccionou. E aí foi problema. Mas enfim, passei um ano assim, mas foi. E aí aquilo vai dando uma irritabilidade, né? Porque você vai trabalhar, as pessoas não podem te abraçar que arde. Sim, sim. E aí aquilo, um ano se arrastando e não fechava, aquela coisa toda. Aí teve um dia que a mamãe me ligou, e aí, mãe? Eu disse, ai, mãe, vou lá de novo. E a minha mãe nunca viu eu reclamar de nada, porque eu não gosto disso. Não. Aí eu disse assim, mãe, vou lá de novo, olha, outro curativo e tal. Ela disse, você vai fazer o seguinte, você vai agora se ajoelhar e agradecer a Deus que você está indo só fechar uma ferida. Olha. Porque eu vi como você saiu daquele lugar. Você foi um milagre de Deus. Deus colocou a mão ali, porque você poderia ter morrido. Você foi para um centro cirúrgico, para uma cirurgia de 3, 4 horas, você passou 14 horas no centro cirúrgico. Então, na verdade, a gente nem sabe o que aconteceu por lá. Entendeu? E aí ela disse assim, e eu vi como você saiu de lá. Inchada desse tamanho, com os pontos tudo estourado. Então, você vai fazer isso agora. Você vai agradecer a Deus e você vai muito feliz fazer seu curativo. Pronto, deu 3 tapas na minha cara e eu... Acabou. E aí eu voltei a... Aí assim... Aí você voltei entendeu o recado. Entendi, jogou voltei pra à cima. realidade e assim segue. E é isso. Porque é isso, gente. É. É isso. E É deu sobre tudo isso. certo. E deu tudo certo. Tá aqui, ó. Você vê? Lindo e pronto. Lindinho. aliás. Ai, meu pai. Não é? Tô falando que a risada é contagiante. Não, aqui é choro, é alegria. É tudo misturado. É briga, Inclusive, é tudo. tem lencinho ali, viu? Quando você Ai, quiser. tá bem, né, pra não amiga? borrar a maquiagem. É, mas até que o Tom, né, profissional, conseguiu fazer um negócio bom aqui, né? Nem borrou, tá intacta. Não que eu precise, né, gente? E aí, olha só pra gente voltar um pouquinho, então, antes de chegar nessa sua carreira meteórica, né? Porque Porque você eu pergunto explodiu. uma coisa, eu falo um monte, né? Tá Como bom, que né? foi? Assim que é bom. Como que foi a despedida do seu pai? A do Romário, que é o meu pai biológico, É. né? Eu fui... Porque aí você É. tinha começado Então, a falar. assim, o que ele queria acontece? falar com você. Aí a família me ligou e falou que achava que seria possível eu ir em Manaus, porque ele estava nas últimas, mas eles achavam que era algo que estava incomodando ele, o fato de não ter conversado comigo antes. E aí eu disse, eu vou por ele, não por mim, porque para mim tá tudo resolvido. Sempre resolvido, nunca tive problema. Inclusive, eu ajudei, né? Os últimos anos dele, eu ajudei. Né? Financeiramente. Ele fez tratamento, então eu fui ajudando, Dando né? todo esse Apoiando, suporte. isso também, entrando em contato com amigos e fazendo todo aquele, né? Aquilo que Oferecendo tudo uma que ele filha, precisava. uma filha faz, ou até para qualquer outra Não, pessoa que a desculpa, gente não pode. concordo com você. Não é toda filha que faz, não. Você tem uma nobreza. Você é muito generosa. Eu não sei nem se eu faria, de repente. Você não sabe. Só quando você vive aquela situação. Assim, eu acredito assim. Eu não penso os motivos que ele não veio atrás. Eu não penso nisso, né? Eu não sei de que forma ele pensava e encarava. O fato da minha mãe também não ir, eu acho que pode ter sido um certo respeito. O fato da minha mãe não ter ido. Também minha mãe... Porque a minha mãe, ela nunca foi atrás de pensão nenhuma. Minha mãe poderia. Sim. Ela poderia ter corrido atrás de pensão. Claro. Inclusive, os pais são muito bem-sucedidos. Todos. E teriam que ser responsáveis pelos filhos também. E ela poderia ter ido atrás, mas ela não fez. Ela preferiu trabalhar e criar. Sim. E eu vou conversar pra você que eu acho que é um lugar dela também, porque eu acho que nada paga a minha paz. Eu ficar atrás de pensão, tô fora também. Eu prefiro trabalhar logo. Então eu entendo ela. E eu acho, e aí eu nunca perguntei dele a motivação. E eu entendo o seguinte, que tivemos a oportunidade, logo depois, né, adulta, de fazer o DNA. No primeiro momento, quando eu procurei, eu estava grávida do meu filho mais velho. E os filhos, na época que estavam com ele, foram contra ele. Aí ele não quis muito dar atenção, mandou procurar a justiça. Esse foi, o primeiro momento foi isso. Só que eu sempre me dei muito bem com a família. Então, por exemplo, a irmã dele, que é a tia Marilene, eu tenho um carinho enorme. Ela sempre foi... É como se ela pegasse aquela missão para ela. Ela sempre foi muito
parceira minha. Uhum. De eu ir pra casa dela fazer comida, sabe, ela cuidava. E ele também nunca tratou mal. Então ficou aquela coisa de não vir atrás, mas, né? E aí quando eu decidi, então vamos fazer o DNA. E a minha tia Marilene, você vai fazer o DNA. Uhum. Ela, inclusive, ele, não. Incentivou. Aí ele falou, não, vamos fazer, tudo bem. E aí saiu positivo e tal. E depois disso ele tentou ainda Uma reaproximação. conhecer os meninos e tal. Só que não é a mesma coisa, né, gente? Não Quando você... adianta. Claro que não. Não é Você a não mesma convive. coisa. É. E aí tudo bem. E a vida segue, vim pra São Paulo e vida segue. E aí quando foi dessa vez eu fui em Manaus. Eu disse, olha, eu vou por ele. Não por mim, porque para mim tá tudo certo. Eu não tenho mágoa, eu não tenho problema nenhum. Sou muito grata. Ele foi a pessoa usada por Deus para que eu viesse ao mundo. E tá tudo certo. Para mim tá zerado. Aí o eu que fui. ele te disse? E assim... Ele quis te pedir esse perdão, de fato? Não, o fato de eu ter ido para ele é como se diz, realmente ela não tem mágoa. Entendeu? Só assim, a sua presença a lá. presença, ele ficou muito emocionado. Eu tenho até foto desse momento. A minha mãe foi comigo, ele ficou muito feliz de ver minha mãe. E muito feliz mesmo. E aí eu liguei de FaceTime para os netos. O Adriel, Adriel e a Yarin. E aí os meninos falaram com ele, o Adriel, oi, vô, tá tudo certo, que dê tudo certo, que o senhor fique bem. E ele teve uma grande melhora. Ele foi para casa, ainda viveu meses depois disso. E ele tava assim, disseram para mim que era dias. Que olha, tem que vir, porque não sei se ele segura muito tempo, não. Agora Tem um nome, né, que fala que aí a pessoa... que é a melhora da morte. Exato. E aí ele ainda ficou, aí ele saiu do hospital, ficou uns meses em casa e melhorou bastante. Aí a gente se falava praticamente direto. Uhum. Dois dias a gente se falava por FaceTime, eu dei toda a atenção que eu podia, mesmo aqui de São Paulo, né? E foi muito bom. E eu fiquei muito feliz de poder fazer isso, sabe? E eu fui justamente para o hospital que eu consegui colocá-lo, sabe? Assim, todo o amparo que eu podia dar, Você deu. Eu dei, E eu fiquei muito feliz por isso, sabe? Eu fiquei muito feliz de poder ter tido a oportunidade de deixá-lo bem, sabe? Traz uma leveza isso pra traz você uma... também, né? Eu acho. Sim. Para mim foi muito, muito tranquilo. E aí foi isso. Foi então, isso. fiquei em paz, né? E eu levo isso muito na minha cabeça, assim, a questão do lado positivo das coisas mesmo. Eu acho que cada um teve uma parcela na ajuda da minha vida, da minha criação, da minha história, sabe? Uhum. Ele com uma parte, o papai Todo Wellington mundo contribuiu foi de alguma grandioso, forma. assim. O papai Carlos foi padrinho. Ele e a mamãe Francisca, que eu chamo de mãe e pai, que foram meus padrinhos, eles foram, em um período assim da minha vida, eles foram muito companheiros de me pegar, levar, Parceiro, né? de levar para a escola, sabe? Eles viam a minha mãe Supriram, trabalhando né? muito. Então, Supriram tudo, Deus assim, enviou pessoas. Envia anjos, E né? Eu sempre isso, falo. Deus enviou. E eu vou reclamar do quê? É. Só que tem gente que, mesmo Deus enviando tudo isso, eles preferem se apegar a parte que não é legal. Parte ruim. Não consegue ver o lado cheio do Não. copo. E como se mudasse adiantasse alguma coisa. Não é. Às vezes até para esconder ou para tentar justificar o que não é justificável, né? Uhum. Porque a gente tem que tentar cada dia ser melhor, né? Sim. E fazer a nossa parte. Então, assim, foi zerado com o papai Romário, com o papai Wellington. Ele esteve agora em São Paulo também. Toda a oportunidade que eu tenho de agradecer tudo que ele fez por mim, eu faço muita questão. Nossa, se eu hoje estou em São Paulo, né? Tendo uma profissão, uma grande parte foi ele. Ele Sim. financiou meus estudos. E na medida do possível, sempre quando ele estava em Manaus, porque ele não morava em Manaus, né? Ele viajava muito, mas toda vez que ele estava em Manaus, a gente se encontrava. Então, da maneira dele, ele foi um suporte muito necessário pra gente. E foi o pai que eu cresci, tendo pai. Sim. Sim. As pessoas perguntavam, você tem pai? Tenho. Tenho. Como é o Você nome? não cresceu sem pai. Como é o isso. nome do seu pai? Papai Wellington. E meu padrinho, o papai Carlos. Aí depois, o seu Tavares, que é meu chegar na padrasto. história, Até chegar no pai Romário. Exato. Entendeu? Mas todos fizeram parte. Eu Sim. sou muito grata a E Deus pela vida dos contribuíram. 4. E como que foi essa escolha da faculdade? Antes da gente começar na sua carreira, porque carreira você falou de que você destaque, sempre que né? é de destaque. Como você sempre foi muito comunicativa, você sempre Sim. teve isso em você, essa missão de transformar a vida das pessoas. Você sempre quis fazer jornalismo ou não? A Quando escolha eu do era jornalismo veio pequenininha, como? ela vai rir quando eu falar isso. Ela vai rir. Quando eu era pequenininha, eu dizia que eu queria ser psicóloga. Porque eu achava bonito falar psicóloga. É um nomão.
Eu achava bonito, sabe? Eu achava chique. Eu falei, gente, olha. Você falou eu sei super chique, É, psicóloga. eu Né? eu Só vou fiquei- falar assim eu agora. pensei, aí, o que você quer ser? Psicóloga. Falava, psicóloga. Sim. E eu falava isso eu falava pequenininha. Agora onde, mano? Que eu sou falante. E psicólogo tem que ouvir bastante. Eu ouvi tem o dom da muito, né? O escuta. dom da escuta. Com certeza. Apesar de que eu falo que para ser uma boa comunicadora, você tem que saber ouvir, né? E aí eu brincava, né? Quando eu era pequenininha, brincava com isso. Mas aí eu fui crescendo e no decorrer da desenvoltura da pessoa, na escola, né? Assim, vocês estudam, eu apresento trabalho. Eu que ia pra frente, era assim, sabe? E aí eu fui vendo que eu era da área de comunicação. Isso eu não tinha dúvidas. E isso foi muito bom porque eu me encontrei cedo, né? Então eu não perdi tempo. Eu, com 19 anos, eu já estava no meu primeiro emprego. Né? Já estava no meu primeiro na área. Lá em Manaus? Lá em Manaus. Lá em Manaus. Só que eu comecei como repórter de esporte. Pois é, eu achei isso tão inusitado. Não, e ridículo, porque foi feio demais. Amiga, foi muito feio. Assim, vergonha alheia, porque nada a ver. Você não entendia nada, é isso? Isso, nada. E pensa num gol esganiçado na hora de narrar, no off. Que nem eu aguentava. Aquela coisa, sabe? Quebrava os copos de cristal. Eu sentava do lado dos reservas e eu dizia, como é o nome disso? Ele, rebote. Eu, rebote. Não sabia nada. O que é rebote, minha menina? Não sabia nada. Lateral, o que é lateral? O que é zagueiro? Mas Sabe? aí, Tinha que começar por algum Mas canto, assistir a né? matéria da Fabiola, achava que era, tipo, expert no assunto, né, Brasil? Quê? O quê? Um poder de convencimento, bebê. Que você, essa daí, acho que já foi jogadora de futebol. Fiz muito gol já. Mas assim, me virei. Foi a primeira oportunidade que chegou, abracei. Abraçou. Abracei. Mas vi que não era minha praia. Falei, não vou perder tempo. Fiquei 6 meses. Falei, não vou perder tempo, não é isso. E aí, logo em seguida... aí eu fui chamada para fazer um teste para defesa do consumidor, direito do cidadão e polícia. Uhum. Né? Era um programa voltado, né? Essas 3 áreas, e aí fui. E aí, quando eu fiz o teste, aí eu lembro que o diretor e a diretora de Ibiadalva chegaram comigo e disseram assim, você falou que não tinha experiência? Eu falei, não, mas não tenho não. Como não tem? E eu fiz também um reencontro de um rapaz que não via a sua família há 20 anos. Eles pediram para eu fazer também algo pro lado Sim. emocional e tal. Fiz também. Fiz esses 4 testes. E aí eles ficaram impressionados de eu dizer que eu não tinha experiência. E eles acharam assim, não é possível que tu não tenha experiência. Então ali começou. Já foi se veia, configurando. né? Isso. Mas eu nunca me confiei nessa questão do dom, né? Nunca me confiei. Sempre busquei entender a minha missão. Porque antes mesmo de qualquer desenvoltura perante uma câmera, eu acho que você tem que entender o porquê das coisas, né? E aí, quando eu comecei a sentir... Fui capa de jornal, porque eu enfrentei um segurança de hospital por uma vaga, né? Que um senhorzinho estava esperando há 1 ano. Seu homem vai morrer esperando aqui. Aí eu fui para cima e tal, e eu fui capa de jornal. Foi a minha primeira capa de jornal. Eu assim, que ele era altão, segurança, e o segurança assim. E eu assim. Que eu fui para cima. Falei, ele vai entrar nesse hospital, ele vai ser atendido. Essa foi a minha primeira capa de jornal. Aí depois disso eu fui capa por conta de ameaça, de polícia, aquela coisa toda, facção. E O segurança estava atrás dela. Mas desde aí eu já sentia que realmente eu precisava Esse era o seu representar o caminho. povo. Esse era o seu caminho. Eu precisava representar a sociedade. E eu sabia, gente, informar é pouco. Eu dizia isso no meu. Informar é pouco, eu preciso servir. De que forma eu vou servir o próximo? Com o microfone. O microfone hoje vai ser minha arma. Apontando injustiças, Isso, né? Que tem uns exatamente. montes, né? Indo atrás de um asfalto que faltava para uma rua, água que voltava na torneira da dona Raimunda, sabe? E fiz muito comunidade e fiz muito polícia. Então, quando eu comecei a ver minhas matérias indo para inquéritos policiais como prova, né? Vendo que criminoso não confessava para a polícia, mas confessava no meu microfone. Então, às vezes, o delegado dizia, Fabiola, vem, porque eu acho que tu tira deles. Entendeu? Nesse nível. Então, assim, aos poucos eu fui vendo realmente ali. E você não tinha medo? Não. Porque você falou que sofria muita ameaça. Muita. E as pessoas me perguntam muito do medo. E a minha mãe entra nessa parte. Porque tu imagina, se todo mundo falar para você ficar e a sua mãe falar não fica, pesa, não pesa? Muito. O que mãe fala, pesa. Pesa muito. O mundo dizia para eu largar. E ela dizia para eu ficar. Ela dizia assim, minha filha, você só tem que observar a intenção do seu coração. Se a intenção do seu coração é boa, perfeita e agradável como Deus quer, você não tem o que temer da colheita.
Você vai ser blindada por Deus. Então, faça. Faça. E ela dizia que medo era falta de fé. Medo é falta de fé. Para uma mãe falar isso, porque o Adriel, meu filho, foi para a área policial e eu já fiquei, agora eu vou ver o que a mamãe, né? Eu vou passar pelo que minha mãe passava. Exato. Então, assim, aí a gente vê, porque quando é um filho nosso, aí você vê se a pessoa realmente é uma mulher de fé. E minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Ela dizia assim, eu estou aqui orando, enquanto você está trabalhando, eu estou aqui ajoelhada orando e Deus está cuidando de você. Mas sempre entenda a intenção do coração, o porquê que você está fazendo isso. Se é com uma intenção boa, não tema. Pode seguir em frente. Minha mãe sempre falou isso. E é uma coisa que eu sempre pontuei. Eu sempre observei a intenção do meu coração. Não era para aparecer, para fazer. Não, eu lembro que eu aparecia com cabelo com coloração. Eu aparecia desarrumada. A minha preocupação era trazer retorno, era trazer resultado. Eu nem olhava muito para mim na tela. Eu vim... Você não tinha essa vaidade. Eu não tinha essa vaidade. Assim, como não, que eu vou tá? não tinha. Que, por um lado, essa vaidade, em um momento, prejudicou a minha saúde, né? Porque quando a gente não se incomoda muito, a gente vai se acomodando. Né? Por isso que eu falo que é equilíbrio. Um pouco, né? É equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Mas eu tinha preocupação mesmo em trazer resultado. Eu abraçava o sofrimento, a história da pessoa como se fosse minha. Então, eu nunca fui repórter de estar, por exemplo... né, no alagamento aqui, e aí chegar no alagamento, né, e ficar no carro escrevendo texto. Não, nunca foi disso. Eu ia para lá, eu cansei de ficar com o microfone aqui, com a água aqui, na casa das pessoas. Eu precisava sentir a verdade, sentir a dor, para poder passar a verdade. Então, assim... Você vivenciava. Eu vivenciava. Né, literalmente. Então, quantas vezes eu saí da minha casa, se você me perguntar, Fabíola, qual era a parte mais difícil? Aquela, né, que já quer até perguntar aqui. Jornalista. Vou te falar, era sair de casa, olhar para os meus filhos e não saber se vou voltar, né? Essa era a parte mais difícil, né? Quando eu olhava meus filhos dormindo, porque eu saía de madrugada de casa, e eu dizia, vou voltar, Deus vai cuidar de mim. E aí comia terra para não levar tiro na cabeça. Quantas vezes eu colei meu rosto no chão para não levar tiro? Quantas pessoas já não morreram do meu lado? Policial, né? Porque a gente está de colete, mas se a gente levar um tiro na cabeça, a gente morre na hora. Nada. Eu sempre né? falo isso, assim, quando eu vejo as equipes, eu mesma também já fiz várias matérias com colete, eu falo, gente, e aí? E o tiro eu vou na te cabeça, falar, acabou. eu admiro demais o bom policial. Né? O bom policial é aquele que sai de casa, deixa filhos, esposa, para cuidar de outro que ele não sabe quem é. Ele arrisca a vida dele. Que foi o que eu fiz. Eu acompanhava o trabalho da polícia. Eu não era policial, mas eu acompanhava o trabalho deles. E ali eu arriscava a minha vida, né? Então eu poderia deixar meus filhos, né, órfãos, né, minha família sofrendo, mas eu tinha que pensar nos que precisavam. Sim. Então, assim, eu tiro o meu chapéu, eu sou fã, porque eu vivi mais de 20 anos isso, então, eu realmente, se você me perguntar, Fabíola, eu valorizo todas as profissões, mas a polícia, ela tem o meu... Eu digo a polícia é boa. Ela tem o meu respeito. Sim. Ela tem o meu respeito, sabe? E quando que foi que deu essa virada de chave da sua vinda para São Paulo? Porque você começou a participar do programa do Marcelo Rezende, certo? Sim. Foi assim, o Paulo, que era o diretor na época lá, ele começou a ver minhas matérias por fora, não foi pela Record. Porque as minhas matérias, elas não vinham para o Nacional. Porque eu era gordinha. E eles achavam que o Nacional não ia querer botar no ar. Então, tinha um repórter de rede que pegava meu material, pegava as imagens, fazia um off, cobria a minha imagem e mandava para o Nacional. Então, não vinha matéria minha para o Nacional. Entendeu? Só vinha... A matéria era toda sua. Era toda minha, mas você não vinha. podia entrar por conta da imagem. Mas não tinha problema com isso. Mas você não sofria com esse preconceito? Não. Eu pensava assim, cara, cada um no seu quadrado. Eu acho que a minha missão é aqui na região e tá tudo certo. Eu não tinha isso. Eu fazia e pronto. Que se quisesse usar. Se não quisesse, eu fazia. Só que eu tinha muitas fontes e eu praticamente segurava a programação local, né? Eu fazia de 8 matérias, assim, no mínimo. O dia que eu fazia, eu acho que menos matérias, 6 matérias. Eu não me recordo das 6, era de 8 a 10 matérias, eu segurava a grade. Porque eu começava de madrugada. Quando a produção me ligava, Fabíola teve, já fiz. Fabíola teve tiroteio, já fiz. Era assim. 9 da manhã eu já tinha várias matérias prontas, porque eu começava de madrugada, fazia rádio, TV. Nossa. E eu tinha muitas fontes, né? E aí... ficava com muitas matérias aí que passava em todos os jornais, não só no programa que eu fazia parte. Sim. Né? E aí o repórter de rede me ligava, né? Fabíola, passava todas e falava, mano, é isso, ó, tem uma imagem que eu não usei que eu acho que é interessante você usar, faz isso, faz aquilo e tal. Eu sempre ajudei muito, por isso que eu digo.
Deus conhece o nosso coração. O que está reservado para você é para você. Sim. É para você. Então, não vinha para a rede nacional. Então, como eu cheguei aqui? O Paulo começou a ver minha matéria por fora e descobriu que eu era de uma afiliada da Record. E aí ele foi juntando. E foi pelo YouTube, né? Foi pela, né? Não foi nem pela TV. Aí ele foi juntando. Aí chamou o Marcelo. Falou, Marcelo, vem ver aqui. Eu encontrei uma moça que faz a reportagem do jeito que você pede para os repórteres aqui fazerem. Olha só. Aí quando ele viu, ele ficou louco. Vamos botar no ar. Corta pra mim. E aí, eu do nada lá, oxe, minha matéria é em rede nacional. Ah, você nem foi avisada? Não a fui matéria simplesmente entrou. Não, simplesmente entrou, porque aí o dono da emissora falou assim, Fabiola, estão me ligando de São Paulo pedindo todas as tuas matérias. Tinha matéria que eu tinha feito há anos, eles colocando no ar. Estão pedindo tuas matérias, estão pedindo. Aí começou a dar muita audiência. E aí entrava matéria de preço que já tava solto, e era assim. Passando de novo. Tá? Porque no nacional, né, era assim, maluco. E aí foi entrando. E aí foi entrando. E eu vendo aquilo. Chegou uma hora que eu já tava até acostumada a ver, né? Assim, um mesinho. E aí, assim, não, passou. Nem demorou muito. Dias. Aí entraram em contato pedindo pra eu entrar ao vivo. Com o Marcelo. E você? Não, na hora, eu falei, vamos lá, né? Aí eu lembro que o dono da emissora, né, disse que é gente boa demais, falou assim, Fabiolinha, então querendo você ao vivo. Só que assim, eu começava de madrugada. O programa que fazia parte era na hora do almoço. Ou seja, o Marcelo Rezende estava no final da tarde. Aí eu ficava à tarde. Olha. E entrava à noite com ele. Aí foi um ano que eu dormia, assim, 3, 4 horas só, pô. Fiquei um ano, assim, mais ou menos. E aí, mas fui. Eu sou de encarar. É desafio, manda que eu vou. E aí, desde quando eu entrei a primeira vez, eu nunca deixei de entrar. Desde a primeira vez. Ah, amanhã a gente quer de novo. Você que dava a notícia, é isso? Ele botava minha matéria no ar e aí eu entrava comigo pra comentar. Pra comentar a matéria ao a vivo. própria matéria. Era. E aí, só que ele não comentava. Ele me usava o programa todo, né? Que aí começava as gaiatices, né? As brincadeiras. E tirava onda com a minha cara, que ele adorava tirar onda com a minha cara, né? Aí eu era filmada sem perceber, eu tava lá no link, do nada, comendo, ele mostrava eu comendo. Aí ele me botava na tela e dizia que eu tava linda. E eu com as roupas, aí eu comecei a me arrumar, né? Disse, nacional, vamos se arrumar, né? Aí eu usava umas blusas assim, né? Que eu achava que eram legais e tal. Aí ele elogiava. Você tá maravilhosa. Eu tô, Marcelo, então, especialmente pra você. Gostou? Ele, você tá linda. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Tchau. Tá, tchau, até daqui a pouco. Aí, tá, saía da... Ela tá ridícula. Eu não sei quem foi que falou pra ela que essa blusa tá legal. E aí o povo... Mas ele faz falta. Isso, muita falta. Ele era diferente, ele era diferente. Qual foi o apelido? Eu falo, ninguém é substituído, ninguém. Cada um tem seu jeitinho, né? Tem o seu melhor. E esse apelido ele te deu assim Veio dele. Mas assim, foi. no ar, foi ao foi, vivo? foi, porque quando ele ia narrar minhas matérias, ele dizia assim, ela vai já dar um rabo de arraia nele, no bandido. Porque rabo de arraia é um golpe de capoeira. Então, quando menos o bandido esperava, eu dava umas lapadas nele. Aí ele foi narrando isso. Gente, ele tinha uma cabeça, né, gente? Maravilhoso, criatividade. Né? Porque eu vou ter que confessar. Eu aqui, assim, com a doutora Aninha, eu falei... Então, eu acho que... Eu não sei se é porque ela era gordinha. Olha, louca! Mas o Marcelo... Rabo de arraia. Mas o Marcelo, ele sempre colocava apelido com 2 conotações. Ah, tá. Então faz sentido. Faz sentido porque eu tinha o Busanfã grande. Arraia. Exato. Entendeu? Eu achei que fosse por isso. Porque o meu quadril, né? É que agora... Não dá pra imaginar. Não, mas é porque eu era Calma violão. que a gente vai chegar nesse outro eu era violoncelo. Quantos quilos você perdeu? Amiga, eu cheguei a pesar, na época do Cidade Alerta, eu cheguei a mais de 130 quilos. Nossa, eu tava com 106, eu vou dar um trabalhinho pra edição. Coloca aí meu antes e depois, gente. Vou dar um trabalhinho pra equipe. Volte aí. Volta ao Fabiola Gadelha antes e depois, tem um monte. Nossa. Você emagreceu na marra? Nesse primeiro momento, eu eliminei 30 quilos em 3 meses. Aí eu fiz realmente algo diferente. Eu fiz uma dieta...
Aí era assim, uma semana sem carbo, uma semana sem lactose, uma semana sem isso. E eles, aí chegava no final de semana e diziam pra comer tudo. Aí eu não comia. Eu falei, eu me matei durante a semana e vou... estragar tudo. Então, eu mudei um pouco a estratégia deles, mas que deu certo. Eles falaram que eu dei um resultado até melhor. Só que depois disso, eu fiquei preocupada. Gente, eu não vou conseguir manter isso pro resto da vida. Aí eu deixei de mão e fui atrás de uma nutróloga para que eu conseguisse fazer algo que eu permanecesse. Uma que reeducação desse alimentar prazer. mesmo, né? Porque uma dieta muito isso. radical, ninguém Mas eu consegue manter por confesso muito para tempo. vocês que... Eu não sei se eu posso falar agora, né? Mas você ia perguntar sobre isso, né, Não, Tati? pode falar, depois a gente volta. Mas, assim, hoje eu digo que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e eu queria que o mundo soubesse disso e que todos tivessem condições, era de fazer esse tratamento pela genética, que foi o que eu fiz. Porque foi a minha melhor versão. Por quê? Lá atrás eu emagreci bastante, fiquei bem magrinha, beleza. Mas eu não estava saudável. Na minha palestra eu coloco eu com mais de 130 quilos, eu coloco eu mais magra do que eu tô hoje. Aí eu pergunto, quando eu estava mais saudável, aqui ou aqui? Aí, geralmente as pessoas falam quando eu tô magra. Eu falei, nenhum dos dois. Entendeu? Porque a saúde, ela não tá estampada na cara. Ela não tá. Quando eu fiz esse tratamento pela genética, que eu emagreci sem perceber, sem fazer dieta, aí é outra coisa. Sabe o que é pegar seus exames e ver você bem? Não tem mais gastrite, porque a jornalista que não tem gastrite é lucro, né? Não tem mais gastrite, não tem mais azia, não tem mais problema nenhum. Está saudável. Em que consiste, assim, basicamente, esse tratamento? É porque é um protocolo individual, então é pela genética. Você Então, faz um vai exame fazer que é... uma bateria de exames. Tem um exame só também que já te ajuda, que é a avaliação nutrigenômica. Ele vai para fora do país, né? Em torno de 30 a 40 dias, volta. E ele volta até com possíveis doenças que você vai ter, então já trata. Só que ele alinha as vitaminas. Então, como eu usava, por exemplo, implante, aí a minha médica, a doutora Patrícia, falou assim, Fabíola, 70% do seu implante está indo para o vaso sanitário, porque eu me preocupava muito com meus hormônios, que já fez uma grande diferença. Sim. E aí o doutor Malco até falou, ele me acompanha há 10 anos, o doutor Malco disse assim, eu quero essa sua... Montgomery? É isso, doutor Malco. Foi meu professor na faculdade. Você acredita? Sério? Olha, Ele é demais, né? Então, ele é meu doutor querido, meu ginecologista, e eu coloco meus implantes com ele já há muito tempo, desde o programa do Gugu. Acho que foi você que fez comigo. Foi. Não foi? Foi. A gente fez a revelação do antes e depois no palco ao vivo. E eu fui por conta da TPM. De audiência. E eu fui por conta da TPM, lembra? Lembro. Mas foi muito melhor que isso. Sim. Então, ele hoje falou assim, eu quero a sua médica para todas as minhas pacientes, porque ele viu, quando ele viu meus exames, ele me acompanha há quase 10 anos, tem 10 anos isso, por aí. Ele olhou e disse assim, pelo amor de Deus, Fabíola, que isso? Porque aí fica mais eficiente o trabalho que ele faz, entendeu? Então, os hormônios já faziam diferença, o fato de estar equilibrado, só que 70% estava indo para o vaso sanitário. Então, imagina que quando alinhou minhas vitaminas, aí ficou 100%. Aí sim o resultado chegou com tudo. E nunca mais você engordou? Nunca mais. E aí é isso que ela fala assim, Fabíola, uma amiga minha, eu não vou falar nome, então pode falar. Ela foi para emagrecer e ela foi curada da depressão. Falta de vitamina. Afeta tudo, Afeta né? Tudo. Ansiedade, pessoas a B12 que é super exatamente. Ansiedade, as pessoas comendo loucamente, não sabe, falta de vitamina, sabe? Sim. Cara, ela alinhou em 3 meses. Eu eliminei 20 quilos, sem dieta, só alinhando minhas vitaminas. E foram 18 quilos e 800 só de gordura. 1.200 de músculo, que depois eu recuperei, né? Porque o músculo é muito importante. E aí, nesse período, gente, eu saí de 19% para 6% de gordura visceral. Por isso que eu perdi muito isso aqui, gente, ó. Isso aqui era muito grande. Era gordura visceral, não era quadril. Porque eu dizia assim... A gordura visceral é super e perigosa. eu lembro que eu, em várias... né? É a que mata. É a que mata. É a que mais mata, né? É. Tanto que eu falava nas minhas entrevistas assim, gente, não tem como isso aqui diminuir, só se eu passar um serrote, é osso, eu dizia. Porque eu achava que era mesmo. Sim. Achava que era o meu tipo, né? Mas não, gordura visceral. Então, foi o tratamento mais assertivo. Porque das outras vezes, por mais que eu consegui manter, mas ainda tinha aquela coisa, não estava bem saudável. E aí, gente, de 3 anos para cá, eu decidi cuidar do meu tripé. Quando eu cheguei na doutora Patrícia, já foi na parte corporal. Mas eu decidi que eu não queria mais me preocupar com a minha capa. Porque como a gente é pública, a gente fica, tem que estar bem. Tem que estar bem, tem que estar, né? Sim, aí a gente você vai trabalha cuidando, com a sua a gente imagem. trabalha com a nossa imagem, tá tudo bem. Só que eu disse, não, agora eu quero realmente cuidar do meu tripé. Então, eu cuidei do lado espiritual, fui pro emocional e, por último, corporal. Então, hoje eu estou refletindo como eu estou dentro. Entendeu? Sim. É você ter o equilíbrio, é cuidar de tudo. Porque vem de dentro pra fora. Gente, tá aqui, é o tripé.
É o tripé da vida. Sim. Se um não tiver legal, vai tombar a câmera, não vai tombar? Vai. Então os três tem que estar o quê? Em equilíbrio, Em né? equilíbrio. Tem que estar ali todos os três bonitinhos, iguaizinhos, para poder seguir legal. Então hoje, quando eu posso... É mente, corpo e espírito. Não né? tem para onde Não correr, você tem que cuidar do tripé. Só que a gente costuma cuidar do que é palpável. Você olha no espelho, você quer se ver gostosa, né? É. E aí, dessa vez, não. Dessa vez, não. Vai ser de dentro para fora. E foi o método mais assertivo que partiu de mim mesma, sabe? Eu disse, não, vai ser diferente agora. Então, quando eu encontrei a Patrícia, foi num momento estratégico. E foi a grande virada de chave, né? Porque, Foi. na verdade, e é por isso que não tem efeito rebote. Exato. Né? Exato. Porque aquela coisa, faz a dieta louca, isso aqui fica gostosa. Daqui a pouco engorda de novo. É. Eu Porque é um nunca estilo consultei de um vida. nutrólogo. Você já foi? Já, nossa, sempre, há uns É anos. surreal. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz é toda a diferença. surreal. Faz toda a diferença. Eu indico Você e... dá o endereço do Com certeza. Dou mesmo da doutora Patrícia. Faço questão. É médica. Faço questão que ela lhe atenda. E ainda, Gostaria. o quê? Já ligo pra ela e falo, e recomendo o que você vai amar. Você vai amar. Eu nunca fiz esse tratamento, assim, da parte genética, Sim. igual você falou, mas o nutrólogo, sim, faz toda a diferença. Sim, porque né? é isso. Ele vai fazer um levantamento com todos os seus exames, Sim. todas as Minha suas filha, vitaminas, né? as deficiências. Isso, é muito bom. E aí você equilibra, né, o seu organismo. E aí, eu disse, gente, mas por que parou aquela vontade louca de comer doce? É. Porque tá controlado as vitaminas. controlado, Onde fazia falta, exato. ela foi alinhando. Ah. E aí ela faz geralmente 3, 6, 9 meses, né? E aí quando chegou nos 9 meses, eu disse, eu não aceito receber alta. Falei pra ela. Eu quero você pra sempre na minha Você vida. pra sempre, eu quero você pra sempre. Não me larga nunca mais, Nunca Brasil. mais. E aí agora a gente tem até projeto juntas. Né? Eu falei pra ela, legal. eu disse, vamos alcançar mais gente? Então, por exemplo, agora a gente vai conseguir, se Deus quiser, que essa avaliação nutrigenômica, que é cara, se torne mais acessível. Ai, que Então, perfeito. já ela é 2000 e pouco. Não sei nem se ela me autoriza a falar, mas eu vou falar, eu sou bocuda mesmo. E aí a gente tá vendo para deixar no valor de 600 e pouco. Perfeito. E parcelar, né? Aí todo mundo Claro. consegue. Gente, porque isso foi muito bom pra mim. Aí eu falei pra ela, e não só isso, né? Eu falei pra ela, quem não tiver condições de pagar injetáveis, ela disse, agora a gente vai ter as fórmulas. Mas eu falei com ela, se a gente precisa alcançar. E ela tem uma missão, ela é... Quando um paciente chega na frente dela, ela já botou na cabeça, é missão, então não é dinheiro, sabe? Então, se ela perder 5 consultas para dar atenção para aquele que está ali, enquanto ela não deixar 100%, porque ela já entendeu que é missão de vida. Não e a só gente dela, como sonha sua. essa Porque, de Sim. novo, a missão batendo na sua porta. Sim, de exatamente, exatamente. Aí eu Mas falei é que para quando ela. a pessoa é aberta para o mundo, para a dor do outro, ela usa tudo que aconteceu de Sim. bom para ela para facilitar e Exato. melhorar a vida dos outros. Se eu posso encurtar Isso a é luta do muito outro, legal. né? E não ter que passar por tudo que eu passei, poxa. E hoje eu sou comunicadora, eu preciso comunicar. E de um tempo para cá, Deus tem falado muito isso para mim. Porque assim como pessoas se posicionam para ensinar coisas que não são boas, a gente que vai ensinar o que é bom, a gente é que tem que se posicionar mesmo. Sim. Porque esse negócio de não compactua, mas fica calado, você está compactuando. Sim. Não, você e tem que... Porque você não se comunicadores posiciona. que tem muita coisa boa, mas não divide. Ao contrário, É. fala que não fiz nada, não aconteceu nada. Sim, não. E a gente tem, É a gente tem você, isso é uma coisa sua. tem que partilhar, Muito né? bom, Você né? tem que dividir. E É aí, por isso que você recebe tanto, porque você se doa muito. Porque a vida retribui. Né? exato. Você se doa muito. É, e você recebe em dobro. É isso. E De uma forma genuína, claro. Sim, não pensando sim, nessa troca. Que eu sempre analiso muito a intenção, sabe? Do meu Aham. coração. Então, assim, eu faço sem esperar a volta. Uhum. Mas eu sei também, eu não sou besta, eu sou muito inteligente ao ponto de saber que se eu tô Sim. fazendo bem, é o bem que eu vou receber. Porque a Claro. colheita, ela é certa na vida. Não, a vida é um bumerangue. não tem né, como não, fugir. querida. É É. isso. Então. E então eu aí- não sou burra, né? Eu sei Claro. que eu. Então o que eu vou fazer? Se o abecedário para alguns é ABCD, no meu para Deus é obedecer e acabou-se. Obedecer. Adorei. E aí, olha só, pra gente voltar um pouquinho, ó, porque você falou agora Eita, da eu falo questão da muito, né, saúde. gente? Meu pai do Ai, céu. mas que bom. Eu não posso deixar de falar da sua amizade com o Marcelo Rezende, que foi seu padrinho. Sim, com certeza. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa vinda pra cá. E aí, acho que você foi a primeira pessoa a receber a notícia da morte, né? Nossa. Como que foi isso? Eu tava lá na hora, né? É porque, assim, a médica foi muito querida comigo. Ela chamou junto com a filha dele, que estava lá na hora.
E ela falou assim, olha, eu sei da ligação que vocês têm, porque eu via pela TV, eu era fã. Ela disse, eu sou fã do Cidade Alerta. Vocês trabalharam juntos quanto tempo? Eu e o Ao Marcelo. todo? E não foi muitos anos, mas foi tão intenso que parece que foi a intenso, vida toda, né? Exato. E ele dizia isso, ele dizia assim, nossa, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Porque era uma sintonia muito boa. Mas eu fiquei 11 anos na Record. Então, assim, eu trabalhei com ele, o quê? Uns 6 anos, eu acredito que isso, né? Porque é o tempo que ele já tem, né? Que ele se foi, mais ou menos, aí. Então... Virou uma relação quase de pai e filha ali, sim, né? sim, Vocês sim. dois. Sim. Se tu falasse pra ele agora, ele já ia brigar contigo, né? Irmão mais velho. Pai, não. Não tem idade pra ser pai, Ele não. vai dizer, não, tem idade, tá, de ser pai. Pior que tem, né? Que ele tem filhos mais velhos que eu. Tem, claro. Mas eu acho que era muito isso que a gente via em vocês dois, ele né? pra você ter uma ideia, a casa que até hoje eu moro foi ele que indicou. O condomínio, o lugar, né? E assim como pessoas que são íntimas têm arranca-rabo, a gente também tinha, né? A gente tinha algumas coisas. Mas eu lembro que o Marcelo, uma vez, ele falou assim, num aniversário dele, ele disse, a Fabíola é uma dádiva de Deus na minha vida. Porque aí ele disse assim, ela nunca tá triste. Tá todo mundo querendo sacanear ela e ela tá rindo. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, é assim que ele que ele me vê. É. E aí eu entendi. Porque Deus, assim, foi um momento, foi o final da vida dele, né? Que ali é os últimos anos que nós passamos juntos, né? E eu entendi que a minha missão ali era deixar a vida mais leve mesmo, porque às vezes ele pesava muito. E eu dizia, Marcelo, pra que isso? Não é por aí, Marcelo, calma. Não precisa disso, né? E aí eu lembro que uma vez a gente brigou e eu dizia pra ele assim, ó, mas eu briguei feio mesmo, que eu achava que ia sair em todos os sites. Eu até falei pra ele, e se vazar, eu vou falar a verdade, tá? Pra todo mundo, eu dizia assim pra ele, sabe? No meio da redação, eu fiquei chateada com ele. E eu disse assim, olha, vocês podem se matar por isso aqui, eu não dependo disso pra ser feliz. E eu não dependo mesmo. Se eu estiver na TV ou fora da TV, onde eu estivesse pra uma pessoa, pra 1 milhão, eu vou fazer tudo com excelência. Porque eu vou abraçar o presente. Como presente mesmo. De desembrulhar e de aproveitar o presente. Eu não vou viver de passado. O passado, para mim, ele vai ser uma mola. Ele é uma mola para me impulsionar, mas jamais uma âncora para me parar. Jamais. E o futuro, eu não vou ficar preocupada com ele, porque pro meu futuro ser bom depende do que eu tô fazendo no meu presente. Então, eu sempre pensei assim. Então, eu dizia para ele, isso aqui, vocês podem se matar, porque é egocentrismo. Sim, qualquer trabalho já tem, imagine na TV que a vaidade toma conta. E eu dizia, eu era feliz lá na minha cidade comendo churrasquinho de gato. Eu gritava assim. E era mesmo. E, gente, eu falo isso com toda a abertura do meu coração. Eu não estou feliz, eu sou feliz no lugar que eu estiver que estar e fazendo o que tiver que fazer. Pessoas que são gratas são assim. São assim. E aí eu vejo as pessoas se matando. Tem gente que pira a cabeça de ficar fora da TV, isso e aquilo. Eu vivo pela graça. A provisão vem do céu, independente de onde eu esteja. É de lá que vem, né? E aí eu fico feliz das pessoas me cobrarem em volta. Eu não fico triste, não. Eu fico feliz, assim, não, que eu faço falta, né? As pessoas vão ser necessárias. Escutei isso do Celso Portiolli, fiquei muito feliz. Eu achei até muito generoso da parte dele falar isso. Você tem que voltar pra TV, você é necessária. Você... Escutar de uma pessoa que é também um grande comunicador, pra mim foi... Claro. Eu nunca vou achar isso ruim. As pessoas me pediram pra voltar, não. Mas, se eu tiver que voltar, eu vou voltar no momento certo, no projeto certo, da forma certa. Porque eu acho que eu sempre me dei bem, porque eu nunca atropelei etapas. Eu nunca atropelei estações. Se é a primavera que eu tenho que aproveitar, então é as flores que eu vou abraçar. Não é isso? Sim. E se é... Então a sua saída da TV foi tranquila? Pra você foi tranquila? Foi, mas porque eu fui preparada. Por Deus, antes, né? Porque o que acontece? Quando você trabalha muito, te parar, às vezes, é muito preocupante. Já ouviu falar de pessoas idosas que não conseguem... Quando para de trabalhar, morre? Porque parece que a cabeça para de funcionar. Eu acho que não é com a pessoa idosa, é com todo mundo. Eu acho que você está acostumado a trabalhar e quando... Só que, gente, é um dom maravilhoso. Não é nem dom, mas eu acredito que é uma sabedoria, uma expertise divina. Você saber desacelerar. Sabe? Isso é muito bom. Sim. Você entender que agora é um privilégio você recomeçar. O recomeço é um privilégio. Se inovar
é uma... Se reinventar. Se reinventar, isso é uma oportunidade. Isso não é ruim, isso é muito bom. Uhum. Porque quando você sai da zona de conforto, é esse processo que te leva para o alto. Não tem como tu sair daqui para ir para cá sem passar por esse processo de busca, sabe? Uhum. De entender. A minha missão foi essa até aqui. A partir de agora eu tenho que entender qual é a próxima. Então as pessoas precisam entender isso. E você já tinha esse entendimento? Então, eu entendi, Ou não, eu entendi que eu ia sair da zona de conforto, né? Tá. Então, quando eu negociei com a Record e que eu vi que as opções que eles me passaram não seriam o que eu queria para Não aquele faria mais momento, sentido não faria pra mais você. sentido, não faria mais sentido. E aí decidi sair com muito bem. Eu sou muito grata pela casa. Eu não tenho o que falar da Record porque eu tive muitas oportunidades. Então, tem pessoas que veem o lado, né? Eu não, só vejo o lado positivo da coisa. Eu tive muitas oportunidades, passei. Eu fui uma pessoa que estive no jornalismo e no entretenimento ao mesmo tempo, né, Tati? Sim. Passei por vários programas. Tive muitas oportunidades de me encontrar em outras áreas, né? E de mostrar também que eu era capaz de diferentes modos. E ali... Então, eu não tenho o que Mostrou reclamar. toda a sua versatilidade ali, Exato. E isso é muito difícil, porque geralmente, quando vem do jornalismo, ainda mais você. E da área policial, Da área né? policial, Uma coisa mais bruta, Pra né? você ir pro entretenimento e Isso. passear tão bem É, ali exato. entre os dois. E assim, é eu um acho feito. que isso foi um feito também do Marcelo Rezende, que eu sou muito grata. Porque o Marcelo, ele conseguia, num programa pesado, trazer leveza. Ele conseguia usar... Ele era engraçado. Ele era, e ele conseguia. Uma coisa que eu lembro que ele me falava assim, ele dizia, olha, o bom apresentador é aquele que sabe também usar o talento do próximo. E ele sabia muito bem. Ele conseguia olhar, mirar, ele disse, tem talento. Aí ele pegava aquele talento e ele sabia sugar aquilo. Então, quando ele percebeu que eu tinha sintonia, que eu conectava com ele... Passava a bola pra você e deixava você Ele brilhar. jogava e ele deixava, entendeu? A minha gargalhada, ele arrancava as melhores gargalhadas, ele tinha aquela troca. E aquilo foi conquistando o público, né? Então, eu acredito que ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida também. Com certeza. Sim, né? sim. Para que De merecimento seu. para que o momento chegasse. Então, assim, se não foi de uma forma, se não foi com as matérias vindo para nível nacional, foi por outro ângulo, por outro lado. Mas é isso que eu falo, que o que é seu tá guardado, é para você. Eu não Ninguém tira. Eu não esperava nem. Eu lembro que eu passei 1 ano negociando com a Record. Pra vir pra São Paulo de Foram vez? 4 negociações. Não. Eu disse não na primeira, não na segunda, não na terceira. Eu acertei a 4ª. Nossa. Porque eu tinha na minha cabeça assim, eu disse, ai, será? Tá tão bom aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Fica quietinha aqui, Não com é? a família. Aí eu lembro que... Porque também é sair da zona de conforto. Imagina, vir pra uma cidade como São Exato, eu me Paulo. lembro que na época foi o Douglas Tavolaro também, que eu tenho muito carinho, eu agradeço muito a oportunidade. Foi ele também, né, que enxergou ali o potencial e me deu essa abertura. E eu lembro que ele falou assim pra mim, mas como pode? Um monte de gente no Brasil todo querendo essa oportunidade e você dizendo não. Mas sabe o que acontece? Nem eu sabia, já era Deus cuidando de mim. Eu não tinha empresário, não tinha ninguém para falar por mim. Era eu mesmo. Aí Deus botou isso no meu coração, sabe para quê? Para aumentar foi meu passo, minha filha. Porque ele achava... Ele disse, eu acho que tá achando pouco. Aí aumentava. Pronto. Aí eu dizia, não, mas não dá não. Aí você fazia charme. Aí, mas não era, porque eu tinha essa coisa de ficar lá mesmo. Eu achava que não, sabe? Ou seja, cada vez a proposta chegava melhor. Melhor. Aí você falou, não, agora eu não posso Quando recusar. chegou na 4ª, Você falou, gente, como eu falei, assim? Deus, e aí? Porque eu lembro que eu falei pra ele assim, é que eu vou trazer minha tribo todinha. A minha tribo é grande, dá despesa. E isso, eu ia brincando com ele nas negociações e ia levando. E continuava trabalhando, mostrando, né, fazendo. Sem saber no que ia dar. E aí, quando chegou na 4ª negociação, eu falei, agora eu vou ter que vir mesmo. Não, agora, minha filha. Estão aceitando tudo. Oxe, ou é isso, ou é isso, tá louca? Não, aí era uma oportunidade que realmente mudou minha vida. Claro. Mudou a minha vida, não, mudou a vida da minha família. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Hoje tá todo mundo aqui, Sim. né, praticamente. Eu, minha irmã, meu irmão, né, e meus filhos, meus sobrinhos, né, já tudo formado, trabalhando. Vieram para estudar Graças e tal. a esse suporte. A esse você pode dar. suporte, exato. Então, assim, porque eu entendo que não é para mim. Né? Nós somos mordomos de Deus. Aí a gente pede, Deus, quero administrar direito. Então me diga aqui para onde que eu tenho que mandar o que o senhor tá mandando, para onde que eu tenho que distribuir. Não quero fazer nada errado, que eu não quero perder essa bênção. Porque a bênção, se você não souber segurar, ela vira vai maldição. embora. Então, você Verdade. tem que estar alinhado ali, tem que estar alinhado ali para saber exatamente qual a direção tomar. Então, assim, eu sou muito grata por todas essas pessoas que passaram. Então, o Douglas foi uma pessoa que
Na 4ª negociação, eu aceitei. Eu lembro que eu entrei no estúdio, o Marcelo, e aí? Eu disse, assinei o contrato. E aí não tem como você sair sem ser grata, né? Não, e o tudo Marcelo isso. era uma das pessoas que não dizia pra eu assinar, viu? É? Ele dizia, não assina não, que a vida aqui é cara e tal. Algumas pessoas falavam assim, ele não quer que você venha. Eu não pensava por isso. Se era isso, eu nem quero saber, mas eu não achava isso. Eu achava que ele estava mesmo me orientando e dizendo, a vida aqui é cara mesmo. Porque é mesmo, né? Se Porque valorize. É diferença. Entendeu? Eu pensava assim. diferente, né? Manaus de São Paulo, custo de vida. Aí as pessoas, não, ele não quer. Muito. Aí as pessoas, muito diferente. Aí as pessoas diziam, não, ele não quer que você se torne apresentadora. Porque, querendo ou não, eu era repórter e o meu contrato era diferente, era de apresentadora. Eu viria pra apresentar e tal. E eu dizia, não, as pessoas tentavam botar isso na minha cabeça. Ele quer que você continue lá como repórter dele. E isso não entrava na minha cabeça. Eu dizia, não é isso. Eu lembro que quando surgiu para apresentar os sábados, ele dizia que ele não queria, porque ele queria vida, né? Então ele só ia apresentar de segunda a sexta. E no sábado foi ele que me sugeriu. Ele traz a rabo de arraia. E aí não faria sentido E aí nenhum falar se que ele não... claro que não. Pelo contrário, né? Não, eu não... Ele sempre enalteceu o seu trabalho. Sim. Sempre Ele te só tentou me prejudicar uma vez, mas não foi porque ele queria me prejudicar. É porque ele tinha também esse ciúme. Então, quando eu fui para amanhã apresentar o programa de manhã, ele me ligou um dia antes, ele falou, eu vou te tirar de lá, você vai voltar a ser minha repórter. Ele avisou que ele ia fazer isso. Então, muita gente que não viu isso de uma forma legal. Entendeu? Tipo assim, poxa, deixa a menina voar, né? Deixa a menina apresentar e tal. Eu não via assim. Eu via nele, cara, eu quero ela com a gente faz uma boa, eu quero ela com a minha repórter, a gente vai ter uma boa parceria. E ele que te trouxe, né? Então, ele não queria abrir mão disso, né? E aí eu lembro que ele negociou com a Record, e aí ele disse, vamos fazer assim, porque se vocês querem que eu cresça a audiência pra novela, eu quero a Rabo de Arraia de volta. Que era o Cidade Alerta ia crescer a audiência para a novela, que foi um sucesso, que foi os 10 Mandamentos. Sim. Então, nessa época, e ele conseguiu, né? Porque subiu muita audiência e a novela estourou de audiência. E foi uma grande novela, né? E aí, ele fez isso. Ele, então, tá bom. Mas não é todo mundo que tem essa leitura que você tem, né, Anaí? De entender. Mas fazer essa leitura é uma opção também. É uma opção. É uma opção. Ela opta sempre por ver o lado bom. O lado Sim. bom. Sabe por quê? É uma escolha. Porque se eu creio em Deus e sei que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade dele, até as pessoas que querem me fazer mal, ele vai utilizar para me fazer bem. E eu sempre vou ver o lado positivo. O Marcelo foi uma pessoa, um anjo que Deus usou na minha vida. Por que eu vou pensar mal dele? Só que ele é ser humano. Ele fez tanta coisa boa, né? Às vezes, por exemplo, se ele tiver que optar entre ele e eu, ele vai optar por ele e tá tudo bem. Oxe, não tem nada de errado nisso, Sim. né? Então, eu não permito, eu não deixo ninguém me induzir a isso. Me com a contaminar. maldade, né? Não deixo. E eu lembro que o Percival, que é um grande sábio, assim, o Percival é um fofo demais. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Um momento muito difícil para mim. E a gente estava, inclusive, no programa do Gugu, ao vivo, uma situação bem difícil. E ele percebeu tudo que eu estava passando, aí ele chegou no meu ouvido. Essas coisas de você descobrir quem você confiar, as pessoas, sabe? Essas coisas que acontecem bastidores, que nem vale a pena falar, mas enfim. E aí eu, ao vivo, assim, fui pega meio que de surpresa, entendi o que tinham armado, assim. Lógico, eu sou muito autêntica. Então, quem tava ali... Transparente. Eu lembro que no dia seguinte até a Sônia Abrão comentou, mas eu fiquei quieta, disse, não, ela percebeu. Lógico que percebeu. Mas, enfim, nesse dia, o Percival foi no meu ouvido, bem no meu ouvido, porque ele é muito discreto, né? E ele falou assim, nós estamos no ninho de cobras, mas a gente não precisa se tornar uma delas para se defender. Basta ter o antídoto. Gente, só isso que ele me falou. máximo. E eu entendi. Só orei. Só orei. Coloquei Deus no caminho e orei. Que forte. E sempre foi isso. Sempre foi isso. Na hora que Deus percebeu que eu precisava, ele usou o Percival e falou no meu ouvido. Mas olha a sabedoria do que ele sabedoria. falou. Não é? Achei isso genial. Eu nem sei se ele lembra que falou isso pra mim, mas ficou marcada. Eu acho que deve. Deve. Ficou Ah. marcada. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Mas isso ficou marcado. Eu sou muito grata ao Percival. Não, já Percival foi ficou aqui uma lição É. só com essa frase dele, não é? Percival verdade? é Pra vida. Percival é uma inspiração. Percival é surreal, Percival. Muito lindo. De uma humildade, sabe? O cara de um legado, né? Percival, assim, É. cara, foi
sabe? A história do Percival e os livros, sabe? O cara é Genial. Mas eu sou muito fã dele, muito fã. E aí que a gente tá quase terminando, né? Estamos caminhando pro vai fim. aqui improvisar! Todo mundo quer mais um pouquinho. Todo mundo quer terminar pra casa. Pois é, e é tanta coisa, porque eu acho que a gente nem seguiu o roteiro, tem coisa aqui que eu nem perguntei, né? A gente vai indo na história, que é magnífica, né? Maravilhosa, inspiradora. Mas como que foi, então, esse seu recomeço? Como que você ressignificou essa sua saída da TV, né? E que agora você tá com outros projetos, outra vida, virou empresária. Sim. Você se reinventou, literalmente. Eu tentei não me perder em tantas opções. Porque naquele momento eu entendi que eu precisava cuidar do meu tripé. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu passei a cuidar da minha agenda. Priorizar primeiro o que importa. Organizar as coisas na cabeça, né? Porque a minha meta era realmente ganhar mais e trabalhar menos. Sim. Ter qualidade de vida, né? Eu estava com uma pequena, a Yarin, né? Então, assim, eu precisava... E teve esse momento também da maternidade tardia. Da maternidade tardia. Então, eu precisava organizar minha agenda, né? Uhum. Então, eu fiz isso. E aí foi quando eu vivi o melhor de Deus. Foi nesse momento que eu vivi o melhor de Deus. Porque eu sempre tive esse cara, eu tenho que plantar. Eu tenho que plantar. Eu tenho que plantar, porque como é que eu vou colher? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Aí eu fico naquela... Né? A gente fica nisso. Naquela loucura. Tenho até que falar isso com cuidado, porque tem tanta gente aí também que não quer trabalhar. A gente está numa era que as pessoas querem as coisas de mão beijada, assim. Eu até me preocupo muito com a nossa juventude, né? Porque eu vejo, assim, os jovens... Porque eu me lembro, os jovens, gente, eu abraçava todas as oportunidades, eu corria e tal. E hoje eu vejo gente, assim, com a ansiedade lá em cima, achando que a internet vai torná-lo milionário de um dia para o outro, e a ansiedade aumenta, e aí os jovens achando que o outro ganha muito, e na verdade é uma vida totalmente superficial, que não é verdade. E aí vive aquele mundo de comparação. Eu me preocupo em falar isso, mas vale ressaltar que eu tenho 25 anos de carreira. Então, hoje eu pude me dar esse luxo de fazer escolhas. Uhum. Então, assim, as pessoas estão fora da TV porque faltou oportunidade. Não, eu recebi muitas propostas, só que todas que chegaram até hoje, ao meu ver, entendi que não era para ser. Não faziam mais sentido para você. E ainda bem que eu não fui, porque todas que me fizeram até hoje, nenhuma estão no ar mais. Se eu tivesse ido, seria o problema eu, né? Porque tem isso também, né? Tem isso também. Mas é por isso que é bom a gente estar alinhada. A gente nunca nada, a gente está, né? Exato. A TV é assim. Isso. A gente está apresentadora. São estações. Exato. São estações, né? Uhum. Mas tá tudo meio assim, não é só nesse nível. Isso. E eu vou confessar pra vocês que eu gosto. Por isso que eu gostava também de ser repórter, né? Que todo dia era uma coisa diferente, né? Sim. Essa coisa de não ter rotina. De não ter rotina, assim. Se eu tivesse que fazer a mesma coisa todo dia, eu não sei. Ia pirar. Não. Acho que eu ia pirar. Não sem condições. Ia. A única coisa que eu consigo ter todo dia é o meu marido. Não quero trocar. Dá bigodudo. Você tá Só você mesmo. Casadíssima. No bigodudo. Eu até brinco lá em casa que ele é uma pessoa que come, se deixar ele come picadinho pra vocês é carne moída, né? Porque pra gente... Não, picadinho de carne. Pois o nosso picadinho... A carne picadinha mesmo. Nosso picadinho em Manaus, pra vocês é carne moída. Tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando a gente fala picadinho, é carne moída. Tá. E a carne picadinha de vocês, pra gente lá, é carne guisada. Que legal. Aprendi. É diferente lá em Manaus. Sim. Então, por ele come picadinho todo dia, peito de frango, aquela coisinha, né? Eu falei, não enjoa. Eu disse, graças a Deus, não vai enjoar da mulher, né? Essa é a mesma mulher, todo dia, glória a Deus. Vocês estão casados o quê? Uns 10 anos? Junto, sim, da segunda leva, né? Porque ele é um reencontro. A gente se reencontrou 10 anos depois. Mas a filha, você sim, teve no segundo. Sim, do bigodudo, Casada 7 anos. Mas aí tem o namoro, o noivado. Isso. Legal, né? Por isso que eu digo, nunca é tarde pra recomeçar. Se você tá solteira, viúva, sei lá, não sei qual é a sua história, não se culpe, entenda que depende de 2 pessoas, não só de você. E Deus sabe de tudo. Então, não esqueça que a sua hora vai chegar de recomeçar, de encontrar a sua metade, de viver o melhor de Deus na sua vida. Assim como aconteceu com a Rabo de Arraia, não é? É isso. E é isso. Então, nunca é tarde. Busque forças e esperança, porque o amanhã pode ter certeza que é melhor que hoje. É muito melhor. Nossa, você é uma pessoa muito gostosa. É muito gostosa, dá vontade de ficar ouvindo aqui, ó. E aí, só pra finalizar, Obrigada. que aí você... Ela já falou 3 vezes pra finalizar, eu não não deixo. consigo finalizar o episódio, gente. Admito.
Não, Eu ela não fala assim, deixo "Tamo ela ir." quase no Tamo fim. quase, Agora Aí já tem um estourou, pouquinho, agora vai. agora vamos Não, porque, encerrar. ó, você deu curso de comunicação, faz palestra hoje, enfim, você tem muitos projetos paralelos. Sim. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o seu novo projeto, que você tá com um programa novo agora, né? Você voltou pra TV? Como é que é o negócio do Saia com Classe? Ah, não. Saia com Classe foi um convite, né? Que eu decidi. Foi dos convites que eu recebi. E esse eu decidi aceitar, né? Por conta de missão de mulher mesmo. Pensando nas mulheres, nas mães, sabe? E pensando na questão do conteúdo que a gente precisa realmente enfrentar, né? Então lá elas trazem... Na Rede Gospel. Rede Gospel. Eles trazem assuntos que são polêmicos, mas que precisam ser falados, né? Então eu decidi aceitar. Só que a temporada, né? É uma vez por mês. Até porque por conta das agendas e tal. Então, como para mim ficou viável... Perfeito. Você aceitou a minha agenda, tem a missão que você queria. Não atrapalha de jeito nenhum minha agenda e, ao mesmo tempo, tá dentro da minha missão de vida, né? Aí eu aceitei e tô amando fazer. Inclusive, amanhã nós temos gravações. E assim, eu estou amando mesmo fazer, porque são pessoas que têm os mesmos princípios, propósitos. E tá sendo muito válido, porque a gente aprende e, ao mesmo tempo, compartilha, né? É uma troca. E aí, paralelamente a isso, você tá dando palestra, o que você tá fazendo? Aí tem agora o meu e-book, né? Comunicar é Vencer. Depois da minha imersão, as pessoas me pediam muito isso, e eu escrevi durante a madrugada. E aí eu vou tentar, tudo que eu vivi durante 25 anos como repórter policial e as experiências que essa comunicação me trouxe, eu quero tentar passar, porque hoje eu vejo muita gente engatado na vida, até mesmo às vezes perde casamento, relacionamento, problema de pai e filho, perdem oportunidade, às vezes vão tentar resolver um problema e acabam criando outro por falta de comunicação. Não tem a comunicação assertiva, entendeu? E aí eu senti no coração, por conta de muitos pedidos, que eu deveria fazer. Então esse e-book é só o início, eu já tenho vários prontos. Eu vou lançar esse primeiro, mas eu já tenho vários prontos. Sim. Que é uma coisa também paralela, que não me toma tempo e ao mesmo tempo tem um grande alcance. Eu vou poder ajudar um ribeirinho lá no fundo que às vezes não consegue vender seu peixe e vai se comunicar melhor. Sabe? E é essa a minha intenção, de poder levar. Eu disse, cara, a minha experiência vai ficar só para mim? Não, eu tenho que... E aí, e o e-book, eu acho que vai poder tornar isso mais acessível e chegar em lugares que eu não consigo chegar. Que você não consegue. Fisicamente, né? Então, essa é a estratégia. Mas fora isso, tem outros projetos. Pena que eu queria muito falar eu não posso. O Adriel não vai dar nenhum spoiler? O Adriel tá de olho ali. Só pra encerrar, nenhum spoiler, olha! Que malvado! Mas assim... Mas tem coisa boa por aí. Pode ter certeza que onde Deus me colocar, eu vou estar representando você da melhor forma. Independente da quantidade de pessoas. Eu vou continuar agradando a Deus e amando você, porque essa é a nossa missão. Porque as pessoas pensam, eu vou ter que agradar. Não, se você for agradar o próximo, você vai se frustrar, não vai dar conta. Porque não vai agradar, né? Mas tem que amar. Independente do que ele lhe dê, retribua o amor. Faça a sua parte. É isso que importa. Então pode ter certeza que onde eu estiver, estarei por você também, não só por mim. Ou pela minha família, ou pelos que eu conheço, não. Mas por você também. Pode ter certeza disso. Olha aí, presidente do Brasil, já pensou? Não, né? Seria bom, viu? Já Seria pensou? Ótimo, nosso presidente. Já pensou? Olha... Fabiola Rousseff, não. Olha, foi delicioso. Para não ter problema, a Fabiola Bolsonaro. É porque, como eu falei, Rousseff, que é do outro lado, que agora é tudo assim, direita e esquerda, né? Ai, pronto, já agrada os dois lados. E eu vou falar, gente, ó. Tá difícil, a direita é para algumas coisas, a esquerda para outras coisas, não é isso? A gente precisa das duas, mas o mais importante é coloque Deus no comando. Ore pelo nosso Brasil. Faça a sua parte. É isso. É isso. E se a sua parte achar que não vai fazer diferença, faz. Se cada um pensar assim... Se cada um fizesse um pouquinho. Pronto. Né? É isso. Não é isso, então não é esquerda nem direita. É o povo brasileiro que importa. Isso é. Tão bom te ouvir que eu não consegui terminar, né? A gente não conseguiu. Mas tudo bem, agora eu vou ter que terminar, não vai ter jeito, senão eu vou levar um puxão de orelha aqui da equipe toda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que história inspiradora, que delícia te ouvir. Muito não obrigada. É contagiante? Muito. Eu comecei falando que ela era contagiante e ela é mesmo, né? Porque dá uma esperança, sabe? Você alimenta uma coisa de muita esperança. Amém. De ter gratidão, amanhã vai ser melhor. Sim. Só acontece o que tem que acontecer.
acontecer, vamos seguir em E frente. acontece, Deus, e acontece. acima de tudo, Você traz. Você traz isso. Então, que você tenha essa força. Eu que agradeço. Obrigada. Vocês Foi também são lindo, maravilhosas. Volte sempre. Conte comigo. Olha, esse próximo que projeto, então, fica para um convite para um próximo Reset. Sim, com Pode certeza. ser. Aí, ó, que o Reset tem muito assim e muito que sucesso. começar a dar certo, Amém. você volta aqui para contar. Com certeza. É isso. Contem Obrigada, comigo. muito Deus obrigada, abençoe todos viu? vocês. Amém. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Não esqueça de dar o like, de compartilhar com os amigos. É. Se não se inscreveu, se inscreve e manda todo mundo se inscrever, por favor, porque dá trabalho pra Senão fazer. Como Porque a diria o gente nosso fala que vai saudoso. puxar a orelha. É mas isso aí. vai, corta pra mim. Amei. Olha, você, muito obrigada por ter ficado com a gente até agora aqui, assistindo ao nosso episódio completo. Tenho certeza que você não conseguiu sair daí, porque tava bom demais. Vamos combinar? Obrigada também à nossa equipe maravilhosa das As Studio, referência em audiovisual aqui no nosso país, certo? Tá na hora de se despedir, mas É uma vamos pena, reforçar né? o recado. Claro, a Fabíola já deixou. falou, mas realmente, se inscreva no canal, tá bom? A gente falou na outra entrevista. Se você gostou, você pede para os amigos, né? Se você não gostou, você compartilha com os inimigos. O que importa é você compartilhar, tá bom? E alguém falava isso que eu não tô conseguindo lembrar quem era. Quem falava isso? É, A porque gente vai ter logicamente que não descobrir. fui Essa eu fase que... não é sua. Não. Mas agora Finge que Mas é, eu vou finge que é. descobrir, eu vou Finge que é. lembrar quem foi. Mas é isso, tá É bom? isso. Ativa o sininho. É bom que e aí se você inscreva. atinge os seguidores e os perseguidores. É Tá isso, tudo certo. tá tudo certo. Bom, mas antes de finalizar, tem que ter aquele encerramento com a frase que a gente sempre gosta de te lembrar, porque todo fim Pode ser um novo começo. é isso. Beijo. Até o Beijo, próximo gente. episódio. Até Tchau, mais. tchau.